Então, na aula de hoje, nas últimas aulas, na verdade, a gente vem falando das máquinas térmicas, papapá. E eu resolvi separar uma aula para falar de entropia, porque ela é um conceito meio... Como que eu posso dizer? Não é que é confuso, mas é um conceito não muito simples de se entender. Ele é simples, mas ele tem umas certas complicações. E para vocês no ensino médio, vocês vão ter uma limitação matemática, né, para tratar dele. Porque vocês vão conseguir calcular alguma coisa de entropia só para situações muito específicas, tá? Eu não sei se vocês já viram em química entropia, tá? É um conteúdo que também está associado. Tem a entalpia e tem a entropia. Não sei se vocês chegaram a ver isso em química, mas eu vou tentar abordar aqui o máximo que der de uma maneira um pouco diferente. Também não sei se vocês já viram ou se não viram, mas vamos lá. O que é entropia? Entropia... Deixa eu só achar... Eita, que eu fiz caca aqui, peraí. Deixa eu aqui. Tá. Entropia, a gente pode pensar em, como normalmente ele é definido, ela é definida, né? Grau de desordem. E aqui é importante vocês lembrarem que a termodinâmica é uma ciência basicamente experimental. Ela é fundamentada, né? Os pilares da termodinâmica estão nos experimentos, no que é observado na natureza. E é observado na natureza que os sistemas termodinâmicos, os sistemas naturais, tendem à desordem, tá? Então, a natureza tende à desordem. E o que significa isso? O que significa tender à desordem? Os processos que ocorrem, tá, normalmente são das organizações moleculares atômicas mais organizadas para as menos organizadas. Então imagine esse exemplo aqui, em que eu tenho uma mesa, tá? Vamos pegar e fazer uma mesinha, tá? Aqui a beiradinha da mesa. Temos um chão aqui embaixo. E em cima dessa mesa eu tenho uma xícara. Que é a xícara. Tá? E essa xícara cai, por algum motivo. Quando essa xícara cai, ela fica toda cacarada aqui, quebradinha, pedaceira para tudo quanto é lado, pedacinho voando, né? E os negócios aqui no chão espalhados. Tá? Isso aqui tinha que estar no chão, né? Que esse aqui voando, esse pedacinho aqui voando. Então, certo? A princípio, nada impediria, em questão de força, de energia, que esses pedaços da xícara se juntassem e voltassem para cima da mesa. Porque quando vocês estudam energia, vocês não estudam o estado inicial e o final, tá? É uma igualdade, você pode inverter isso. Só que você sabe que isso não é natural. Não vai acontecer dessa xícara se juntar novamente e subir a mesa e voltar lá para o estado original dela. Então existe na natureza o que eles chamam de flecha temporal. Flecha temporal. Tá. A natureza tende para um caminho que é essa desordem. Aqui eu tinha todos os átomos organizados bonitinhos na xícara e que eu tenho tudo esparramado, tudo arrebentado, tá? Esse tipo de processo que você não consegue reverter, que você sabe que a xícara não vai se juntar e voltar lá para cima. Nós chamamos de processos, bem criativo, são processos irreversíveis. Irreversíveis. Tá? Agora, existem processos que você consegue fazer ele voltar. Vamos pensar, eu vou tirar dissipação por calor por enquanto, vou pensar o mais simples possível. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho uma bateria, uma pilha. Tá? Então, eu comprar uma pilhinha lá bonitinha, toda frufru. Opa, pera.
pronto, qual foi? Temos uma pilha aqui, tá? E dentro dessa pilha você tem reações químicas que fazem com que ela funcione. Tá? Então aqui dentro tenho reações químicas. Cadê? Aqui. Reações químicas. Tá? E aí, se for uma pilha normal, você vai usar, ela vai descarregar e acabou. Ela é um processo irreversível, né? Se for uma pilha recarregável, tá? Aqui eu estou pensando em uma pilha recarregável, você põe na tomada, a energia elétrica entra ali, não nos interessa como, tá? Porque a gente não está tendo aula de química aqui na aula de bateria, nem de pilha, e você rearranja esse material para que ele volte para o estado de organização anterior. Então, pensando na pilha, na bateria, tá? Isso aqui é um processo reversível. Ou seja, você pode tanto organizar esse sistema ou desorganizar esse sistema. Mas fala, professor, mas você falou lá que a natureza tende a desordem. Como que você está deixando algo ordenado? Você está mentindo? Não estou mentindo. Por quê? Porque se essa pilha está se organizando pelo funcionamento dela, algum outro lugar do universo teve que ser desorganizado para que aqui seja organizado. Tá? Vamos pensar assim. Você entra na sala da sua casa, no seu quarto, tá tudo bagunçado, tá uma desordem. E aí você vai lá dentro do quarto e arruma o seu quarto. E sai do seu quarto. Seu quarto está arrumado, certo? Aí fala, pô, o quarto estava desorganizado e agora ele está organizado. É contrário, né, essa tendência da natureza ficar mais organizada. Só que se o quarto ficou organizado, alguma coisa teve que se desorganizar para que o sistema ali consiga ficar com aquela configuração. Neste caso, desse exemplo, foi você. Dentro do seu corpo, as reações químicas que ocorreram para que você consiga fazer o quarto ficar organizado, isso aqui é uma analogia, tá? A gente não vai analisar um sistema desse jeito, tá? Mas a desordem que você diminuiu no seu quarto aumentou dentro do seu corpo. Então, sempre na natureza, esse balanço de desordem e ordem, ou ele fica equilibrado nos processos reversíveis, tá? Ou a desordem aumenta. A tendência é sempre que a entropia aumente no sistema, tá? Tem um livro muito bom e simples de ler até assim, que vocês conseguem encontrar com certa facilidade, chama O que é Vida, do Erwin Schrödinger. É o cara lá do gato de Schrödinger, que vocês ouviram falar provavelmente. E lá ele aborda que o nosso corpo, a nossa vida, o nosso tempo de vida é determinado por a entropia do nosso corpo. Então o que acontece? Vamos pensar num dia normal. Você acorda, pá, aula de física. Tá aí com as emelas nos olhos, o olho grudado, ou já tá dormindo de novo. O seu corpo vai se desorganizando. As funções vão funcionando ali, coração batendo, você respirando, pá. E você vai ficando desorganizado. O que você faz para se reorganizar internamente? Você se alimenta, você toma água, você respira. E esses novos componentes que entram no seu corpo tentam reorganizar o seu corpo para o estado inicial. Só que ele nunca consegue, porque a tendência é a desordem. Tá? A natureza tende à desordem. E aí você nunca consegue restabelecer a posição, a ordem que você tinha. E por isso que você vai ficando velho, porque você nunca consegue restabelecer no mesmo ponto. E quanto mais velho você fica, mais a desordem vai tomando conta do seu corpo e menos ordem vai ficando ali. Tá? Esse é claro que é um jeito muito mecânico de pensar no corpo humano, né? Tem vários fatores biológicos ali, mas isso é um jeito legal de tentar entender como que essa desordem funciona. E isso justifica porque as máquinas térmicas têm um rendimento máximo, tá? Que nunca pode ser 100%. Por quê? Porque se eu pensar em diferenças de temperatura, agora sim, vamos falar de temperatura, eu tenho um corpo aquecido, tá? Aqui eu tenho um corpo quente.
E aqui eu tenho o corpo frio. Tá? E a máquina está aqui no meio. Como que a máquina térmica funciona? Ela recebe calor do corpo quente, parte vai para o corpo frio e parte vira trabalho. Por que parte vai para o corpo frio? Porque essa máquina, como ela está recebendo calor, ela também está esquentando. A temperatura dela também está aumentando. Então ela vai ficando mais quente, tá? Você tem uma agitação molecular maior, então você tem uma desordem maior do que você tinha antes, apesar que a estrutura normalmente é de um sólido, né? Então a desordem nem aumenta tanto assim. E quando o calor vai indo para o corpo frio, as moléculas que vibravam um pouco começam a vibrar mais. Você começa a ter um aumento da vibração aqui. Porque na natureza essa é a tendência. O calor vai do corpo quente para o corpo frio, tem essa associação com a entropia, que é este grau de desordem, tá? Então, um outro exemplo bom, que eu até acho que tem até na apostila de vocês aqui, que é o exemplo do gelo. Se você deixar um pedaço de gelo, pegar aqui, um pedacinho de gelo, deixa eu ver onde que não vai cortar. Pera aí, cadê o mouse? Onde não vai cortar? Aqui. Tá, aqui tá escrito gelo. E você deixa ele receber calor, tá? Eu tenho calor. O que vai acontecer com esse gelo? Ele vai derreter, tá? Ele vai virar água. Vou pensar aqui que ele está em temperatura constante. Tá? Aqui, tudo isso aqui aconteceu a temperatura de 0 graus Celsius. Então você recebeu energia e a desordem aumentou. As moléculas de água não vão se juntar novamente e virar gelo. Elas não vão se ordenar naturalmente. Para que você consiga ordenar essas moléculas para voltar a ser gelo, ficar numa estrutura rígida, definida, você precisa tirar calor do sistema. Para isso, você vai usar um refrigerador, um ar-condicionado muito forte, uma geladeira, tá? E aí você consegue ordenar essas moléculas novamente, deixar com uma ordem maior, e isso faz com que ela volte a ser gelo. Só que o motor da geladeira, o funcionamento da geladeira, gerou uma outra desordem em outro lugar do universo maior do que você tinha antes de mexer com o sistema. Então sempre a desordem ou equivale quando quando o processo é reversível ou aumenta, tá? Isso é um conceito complicado, porque igual eu falei para vocês, na apostila de vocês a única equaçãozinha que vocês têm é essa aqui, ó. Cadê? Pera aí. Pera que sumiu aqui o gravador. Aqui. Que a variação, deixa eu ver se aqui vai cortar. Que a variação da entropia é a variação da quantidade de calor por uma temperatura constante. Vocês só conseguem trabalhar com com sistemas com temperatura constante. Putz, isso aqui não vai caber nada aqui. Então aqui eu tenho a temperatura, que é esse caso do gelo, né? Temperatura em Kelvin, obviamente. Aqui é a quantidade de calor recebida. E aqui é a entropia. Então a medida de entropia, se você olhar aqui, é Kelvin, Joule por Kelvin. Joule por Kelvin. Tá? E por que eu falei da flecha temporal ali na xícara caindo? A gente sabe que o tempo tem um caminho definido. Nada impediria o tempo de voltar. Tá? A grandeza física tempo. Por quê? Por que o tempo passa para frente e não passa para trás? Tá? É essa desordem. Vamos considerar que aconteceu uma explosão primordial, lá parecido com a hipótese do Big Bang. O universo está se expandindo, está se espalhando. Nada impediria, não existiria violação da quantidade de carga, violação da quantidade de energia, se do nada voltasse tudo, começasse a rebobinar a fita por essas condições, totalmente do nada, voltasse para uma situação em que estava tudo mais ordenado, mais próximo, mais organizado. Só que isso não acontece. Tá? Então, uma observação nossa na natureza criou esse conceito de entropia, a gente chama isso de entropia, mas né, um conceito humano, para tentar justificar essa flecha temporal. Por que a gente sabe que as coisas acontecem em um sentido e não em outro?
Se eu colocar uma bolinha para descer e subir uma rampa, ela vai ficar descendo e subindo na rampa horas, e você, se não tiver atrito, você não sabe se está indo para frente ou para trás a imagem, só está subindo e descendo a rampa. Se eu pegar um jogo de sinuca, tá todas as bolas lá unidas num canto, forma aquele triangulinho, sabe? E você joga o bolão, pá, espalha tudo. Se eu rebobinar a fita, você sabe que está rebobinando a fita. Rebobinando a fita, ninguém tem mais fita, né? Se você passar o vídeo ao contrário, de trás para frente. Você sabe que tá ao contrário, porque aquilo é um processo irreversível. Você não consegue voltar dele, pelo menos não espontaneamente. Você tem que forçar alguém lá, empurrar as bolinhas, blá blá blá. Então, esse conceito da natureza seguir um caminho é o que indica pra gente que existe uma direção preferencial do tempo, que é o tempo que a gente percebe, tá? Sempre a desordem aumentando. Ah, então eu vou virar anarquista, porque a desordem tem que aumentar. Não, jovens. O termo aqui, grau de desordem, não precisa ser muito para saber que não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando também que tá certo ou errado, mas é aquela terminologia, aquele jeito de chamar que é o que tem. Porque é muito complicado entender esse conceito de entropia. Tá? Não é que é impossível, mas provavelmente vocês conseguiram entender o que é um processo reversível, o que é um processo irreversível, que a desordem aumentou no gelo, mas sabe que você parece que está faltando algo, tá um vazio dentro. Fala, mas que não tá... Eu estou entendendo, mas não estou entendendo. É isso. O problema é esse. É complicado o conceito de entropia, mas é ele que justifica a segunda lei da termodinâmica, que você não teria uma máquina com rendimento 100%. Porque você teria sistemas que você tem troca de calor e você não tem o aumento da entropia. Você continua com a mesma entropia do universo, e isso não pode acontecer, porque não são processos reversíveis. O calor não vai sair da água derretida, voltar para o espaço e virar gelo sozinho, a não ser que haja uma diferença de temperatura. Tá bom? Podemos para os exercícios? São poucos, tá? Da própria apostila mesmo. Ok. Podemos. Vamos lá. O primeiro exercício está na página 47. Federal do Rio Grande do Sul. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo, na ordem que elas aparecem. A entropia de um sistema isolado, de um sistema termodinâmico isolado, a entropia de um sistema termodinâmico isolado nunca diminui. Ela pode manter constante ou aumentar, mas diminuir nunca acontece. Então eu já vou cortar fora isso aqui. Se o sistema sofre uma transformação reversível, sua entropia permanece constante. Ou seja, aquele caso da bateria, né? Você compensa em outro lugar, mas a entropia se mantém ali. Então, processos reversíveis, que você não tem aquela flecha do tempo, que você consegue fazer os dois sentidos, permanece constante. Se o sistema sofre uma transformação irreversível, sua entropia aumenta. Tá? E eu fiz o teste, gente, se vocês forem procurar vídeo na internet de entropia, tem vários canais, tem aquelas aulas clássicas, igual essa aqui, né, que você fica explicando o conteúdo, mas até os videozinhos que tentam ser descontraídos são complicados de entender. Tá? Mas fica o desafio aí. 2. Federal do Rio Grande do Norte. Observe atentamente o processo físico representado na sequência de figuras abaixo. Considere para efeito de análise que a casinha bomba constitui um sistema físico fechado. Note que tal processo é iniciado na figura 1 e é concluído na figura 3. Então, o que está acontecendo? Ele joga a bomba, explode e a casa se constrói. Né? Os pedaços de madeira se constroem. Pode-se afirmar que no final da sequência, a ordem do sistema é a ordem em relação à entropia, né? Então, no final, as coisas estão mais organizadas. Tá? Você foi da desordem para a ordem. Então, a ordem ao final, na figura 3, é maior do que nisso. Está mais organizada a coisa. Tá? Então, para essa situação, se a ordem aumenta... Cadê o coisa aqui? Se a ordem aumenta, a entropia diminui. Entropia a gente usa a letra S, tá? Eu coloquei na fórmula, mas acho que eu não coloquei eu. Então, para esse sistema,
a entropia diminuiu e a ordem aumentou. Aí, uma outra questão. Pode isso acontecer? Não, não pode. Mas ele perguntou o que está acontecendo no sistema. No sistema, a ordem aumentou, a entropia diminuiu. Tá? Aqui ele fala que é um sistema isolado, seria impossível de acontecer. Então, assim, os exercícios também não vão fugir muito disso não, tá? Questão 3, Federal da Paraíba, exatamente. Todos os anos, diversos pedidos de patentes de novas máquinas são rejeitadas por violarem as leis da termodinâmica. Tem um monte de gente por aí falando, não, que tal pessoa conseguiu fazer uma máquina que tem um rendimento de 100%, a máquina infinita, que... vou fazer de conta. Em particular, o conceito de entropia é frequentemente o ponto central de falha nesses projetos, dessas máquinas, o que demonstra a importância da entropia. Considerando o conceito de entropia, identifica as alternativas corretas. A reversibilidade de um processo termodinâmico é a consequência do aumento da entropia. Tá? Se você consegue reverter, está relacionado ao aumento da entropia? Não. Se você consegue reverter, não há um aumento da entropia. A variação da entropia é 0. Tá? Se é reversível, a entropia se mantém. Tá? Ela pode mudar ali de um lugar para o outro, mas ela se mantém. Alguns processos termodinâmicos, mesmo quando há conservação de energia, não são possíveis, pois fazem a entropia do universo diminuir. Era o exemplo da xícara. Pensando em energia, beleza, cinética embaixo, potencial lá, tá tudo certo. Tá? Só que você sabe que aquilo não acontece, porque a ordem aumentaria, a entropia diminuiria, e isso não pode acontecer, tá? Espontaneamente. Então, esta aqui é verdadeira, é o exemplo da xícara. Terceira afirmativa, a entropia é medida de desordem de um sistema? Sim. Tá? E, gente, eu tô batendo na tecla para, sabe, não dar uma ideia errada. Quando a gente fala ordem, eu usei o exemplo do quarto, da xícara, mas não pensem só em organização. Tá? Pode pensar em movimento atômico, pode pensar em dissipação de energia, se a energia está concentrada no ponto depois se espalhou. Então, tudo isso a gente engloba como ordem. Tá? Não é só a posição espacial. A penúltima. Quanto maior o número de estados acessíveis a um sistema, maior será a entropia desse. Essa aqui é aquela alternativa que é meio viajada, né? O que ele está falando aqui? Estados acessíveis, tá? São estados de desordem. Quanto maior a quantidade de desordem que ele pode seguir, então, por exemplo, você coloca uma bomba, explode a bomba, só a bomba. Ela pode ir para várias possibilidades. Então, você tem uma entropia maior, tá? Porque você tinha uma desordem maior associada. A última, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia do sistema fechado nunca decresce, nunca diminui. Sim, tá? Tem enunciados na apostila do Celso, Celso não, do... Ai, meu Deus, como que é o nome do cara? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Aí não colocaram o nome dos Clausius. Do Clausius e do Planck e do Kelvin. Kelvin é o da medida do Kelvin lá, que vocês conhecem. Tá? Que basicamente falam isso que a gente já vem trabalhando faz tempo. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Esse aqui. Eu vou liberar o chat para chamada, para não ficar muito em cima da hora. Espera um pouquinho, que eu vou colocar aqui. Pronto. E eu vou fazendo os outros exercícios. Cefete, Ceará. Podem fazer a chamada aí, tá, gente? Quem tiver acordado. Um gás ideal em equilíbrio termodinâmico, no estado A, sofre uma expansão adiabática reversível, atingindo o estado B. Em seguida, passa por uma compressão irreversível, voltando ao estado A. Vamos ver as seguintes alternativas. A entropia do sistema, gás mais vizinhança, aumentou na compressão de B para A. Sim. Por que sim? Por que é verdadeiro essa? Deixa eu marcar aqui, verdadeiro. Porque ele fala que é irreversível de B para A. Então, sim. 2. A entropia do gás aumentou de A após o ciclo A-B-A. Tá? A entropia do gás aumentou? Não. Aqui tem uma pegadinha. Porque ele fala do gás.
O gás volta para o estado inicial. Então o gás, depois do ciclo, a entropia dele foi igual. Ué, professor, mas a entropia não tem que aumentar? Sim, ela vai aumentar no sistema, incluindo a parte externa. Se o gás volta para a posição, para o estado original, o gás ficou sem variação de entropia. Então, algum outro lugar teve essa variação para compensar. 3. A energia interna do gás aumentou após a sua expansão. Aqui é gases, né? Ó. Quantidade de calor é igual ao trabalho mais ΔU. Primeira lei da termodinâmica. Ele fala que a expansão é adiabática, então o que é zero. E nesse tipo de situação, se você tem uma expansão, você tem um resfriamento. Então a energia interna não aumentou, ela diminuiu. E a energia interna do gás é a mesma antes e após o ciclo. Sim, a energia interna do gás é a mesma, energia interna, aqui no plano de entropia, porque ele volta para o mesmo ponto termodinâmico, mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura. Então, depois de um ciclo, o gás mantém a mesma característica termodinâmica. Tá? Deu 8h31, gente. Deixa eu só fazer um exercício aqui que tem conta, que é o último. É rapidinho. Só para não ter que fazer uma gravação de um exercício separado. Que é esse aqui, no Estadual do Ceará. Um bloco de gelo de massa. Vamos anotar as informações. 136,5 gramas. Funde-se reversivelmente a temperatura de 0 graus Celsius. Sabendo que o calor latente de fusão é de 333 kJ por quilograma, a variação de entropia em joule por quilograma. Bom, a variação de entropia é a quantidade de calor recebida pela temperatura. Olha a pegadinha. Primeiro, a temperatura tem que estar em Kelvin, 273 Kelvin. Tá? Então aqui. Qual que é a quantidade de calor? A quantidade de calor trocada é o QMOL. Aqui eu tenho uma massa que está em grama. Eu vou colocar ela em quilograma na minha resolução. Tá? Vou dividir ela por 1000, multiplicar por 10 menos 3. Por quê? Porque aqui está em quilograma. Ó. E aqui eu tenho quilo, a medida quilo. Então isso aqui é 333 vezes 10 a terceira. Então a quantidade de calor é o QMOL, né? Vou simplificar esse 10 a 3 com 10 a menos 3 e vou multiplicar esses números aqui. Calculadorinha do sucesso. 136,5 vezes 333. Dá 45.000. Peraí que deu ruim aqui. 454,5 joules. Deixa eu só fechar que apareceu o recado aqui do coisa. Bom, vamos calcular então. A variação da entropia é este valor maravilhoso. 454 dividido pela temperatura em Kelvin. Dividido por 273. Então a variação de entropia é de 166,5 joules por Kelvin. Que é a alternativa A. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Se não tiverem dúvida, gente, fique à vontade. Eu vou deixar mais um minutinho aberto aqui, mas se não tiverem dúvida, nos vemos aí pela vida, né? Pelo mundo aí. E boas aulas. Bom dia aí pra vocês. Bom final de semana. E até a semana que vem, na nossa aulinha ao vivo. Até, professor. Falou, galera. Falou.